Então, começamos a nossa aula. Eu quero pedir para vocês para a gente entrar em oração, né? Primeiramente, pedir para o Espírito Santo nos auxiliar para que nós tenhamos entendimento do que Deus quer, né? Que nós consigamos aprender muitas coisas, né? Guardar muitas coisas, principalmente o que Deus quer que a gente guarde, né? O que é mais importante. Então, vamos rezar para o Espírito Santo para nos iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar a aula a gente fazendo uma leitura, tá? Leitura de hoje, tá? O evangelho de hoje, que é Marcos 4, 35 a 41. Então vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, só para a gente meditar um pouquinho e pensar que a gente está nesse barco, né? A gente está nesse barco e às vezes a gente acha que é difícil, né? Conseguir ir em frente e a gente está aqui, né? A gente poderia estar agora fazendo outras coisas, poderia estar cuidando da casa, estar com os filhos, mas a gente está nesse barco, a gente está nessa tempestade, né? E a gente está sabendo que Deus está conosco. E às vezes a gente esquece, mas a gente está lutando, né? Vocês que estão aqui são guerreiros porque sabem que Deus está conosco, Ele está para nos ajudar. Então, que a gente saiba que mesmo durante as tempestades, Deus está presente aqui, está junto com a gente nas nossas dificuldades, né? Todo mundo tem as suas dificuldades e nós temos que lutar diante delas, né? Não nos acomodar diante delas. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso, dessa leitura? Só levantar a mão. Bem-vinda. Chegou agora. Então vamos lá, gente. Eu queria me apresentar, né? Eu sou a professora Paula. Eu sou mãe, né? De 6 filhos. O mais velho tem 23 anos, a mais nova tem 7. Sou professora há 21 anos. Trabalho no município de Guarulhos. E como vocês, sou uma mãe que estava apreensiva, né? Mesmo sendo professora, apreensiva com a educação e principalmente por ser professora, né? E depois da pandemia também aconteceram muitas coisas, acho que para todo mundo, né? A pandemia foi um divisor de águas nas nossas vidas. E há males que vêm para bem, eu falo sempre, né? Que Deus escreve certo por nossas linhas tortas, né? A gente põe as linhas tortas e Deus escreve certo. E comecei a estudar mais sobre educação e vi que tinha muita coisa errada. E vindo cada vez mais demandas na escola para a gente passar para os alunos coisas que eu não concordo.
e cada vez ficando mais difícil, então eu falei: "Não, os meus filhos eu não quero isso para eles", né, apesar dos mais velhos eu sempre eduquei na fé, mas a cada ano vai piorando, né. Eu lembro quando eu entrei como professora, em 2002, os alunos já eram difíceis, mas eram muito diferente do que são hoje. A cada ano vai ficando mais difícil. Então, com os meus filhos eu falei: "Não, vou começar também o projeto homeschooling", e comecei, mas comecei a estudar mais, eu quero estudar, eu quero aprender mais. Então, assim, já são uns 3 anos, 4, no meu quarto, né, que eu estou estudando muito, muito, e eu digo para vocês, o que eu aprendi nos meus estudos, na minha sendo autodidata mesmo, buscando, né, e buscando cursos também, não se compara com o que eu estudei na faculdade, né. A faculdade sim, é importante, mas o que eu aprendi depois, né, o que nós estamos vivendo nessa época, para mim é singular, é uma coisa, assim, que a gente está vivendo não sei se já viveram antes, né. Então a gente tem que realmente se preparar, porque está para acontecer uma coisa muito grande com os cristãos, né, a gente vai precisar realmente ter esse entendimento, né, buscar entendimento, buscar nos entendermos. Então por isso que eu falei: "Não, certo, consegui esse conhecimento para mim, mas como professora eu tenho o dever de também passar para os outros". Então comecei a passar, né, fazer o meu curso de literatura e letramento e de língua portuguesa, e percebi que não é só os alunos, a gente não precisa só educar os alunos, a gente precisa ajudar os pais e os professores. Eu como professora precisei de ajuda, mas eu não tive tanta ajuda assim como hoje nós já temos, né, graças a Deus estão abrindo escolas católicas, estão buscando, né, várias coisas aí, isso é ótimo, mas precisa ser feito muito mais para conscientizar os pais que não estão ainda tendo conhecimento disso tudo, pais cristãos que não têm esse conhecimento, que não sabem o que está acontecendo, estão alienados, né. Então a gente precisa, assim, ajudar uns aos outros. Eu não estou aqui com a pretensão de ensinar vocês o que eu sei tudo, eu estou aqui para falar para vocês tudo o que tem que fazer, não. Eu estou aqui para ajudar e também ser ajudada. Eu tenho certeza que eu vou aprender também muita coisa. Então a gente está aqui para nos ajudar, né, e passar um pouco do que eu aprendi e ainda estou aprendendo e a aprendizagem é constante, né. Então o que eu estou buscando é isso, a cada dia aprender mais e não ficar só para mim, eu preciso passar para as pessoas, né, é a minha obrigação. Eh, Tem uma pergunta aqui: "Paula, você acha que hoje está mais difícil, pois há uma cultura muito laica nas famílias? As famílias estão deixando de educar na fé e de passar valores?" Sim, mas por que elas não estão passando valores? Porque elas mesmas não têm mais, né. Essa última geração agora que a gente teve, né, a gente até fala, né, aquela época do tchan, disso, daquilo, várias coisas que a gente teve, né, filmes dos anos 80, 90, essa geração que está criando as crianças agora. E elas também não têm esses conceitos. Então a escola tem que ser laica, a escola tem que ser laica, só que não é, né. É laica quando é para falar de Natal, quando é para falar de cristianismo, mas quando é para falar de Halloween, quando é para falar, né, mostrar várias outras culturas, não é laica. Então, como pode, né? Pode falar do demônio e não pode falar de Deus, né. Então tá muito infiltrado, e a gente vê coordenação, a gente vê demanda, a gente vê memorandos da escola, da Secretaria da Educação vindo com tudo, com tudo. Então eu tô dentro desse mundo e eu vejo que tá muito complicado, né. Então por isso que eu escolhi alguns livros que foram, assim, pra mim um marco na minha história, esses livros, né. Tem muitos, né, tem muitos livros aí que a gente precisa ler, não só ler e não só ler sozinho, né, a gente lê e busca conhecimento. Então os livros que eu escolhi foram didascálico, né, que a gente leu, né, a maioria. Deixa eu ver aqui mais gente. Bem-vinda, boa noite. Então a gente começa com o didascálico, que é do Hugo de São Vítor. Para mim o melhor pedagogo, né, é considerado um maior pedagogo de todos os tempos, né, pedagogo cristão. São Tomás de Aquino leu ele, né, Santo Agostinho, assim, foi influenciado, ele foi influenciado pelos pensadores Santo Agostinho, e Santo Antônio leu ele, São Francisco. Então, assim, ele é um dos maiores pedagogos, né, influenciado pelos esses antigos aí, né, Santo Agostinho, Santo Irineu, os padres da igreja, né, os santos padres, então é muito importante.
O Trivium, né, de Santo Agostinho, que é mais fininho, né, mas também é muito denso. São livros densos, gente. Eu sei que às vezes desanima. São livros densos, mas são livros muito importantes. A gente não tem que saber tudo de cor, né, e entender tudo, mas a gente tem que entender, sugar, né, como o São Vitor fala, né, sugar o que a gente acha mais importante desses livros, o que a gente entende que a gente pode levar adiante. E focando nos nossos filhos, né, a gente não está aqui para ser filósofas, ser experts em tudo, mas a gente está aqui com uma intenção, né, melhorar a educação dos filhos e dos alunos, né, e da sociedade, né, porque se a gente muda a sociedade, se a gente muda o nosso filho, a gente pode mudar a sociedade, né? É igual uma gotinha que cai na água e vai formando aquela onda. Então a gente influencia, né, os outros. De Magistro, que aqui tem Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Métodos dos jesuítas, que foram maravilhosos, né? Aqui no Brasil e em vários países que eles vieram ajudar na educação, incrível. Muito caluniados também, né? A vida intelectual, que ajudaram várias pessoas também a ter essa consciência. E os 4 temperamentos dos nossos filhos, né, para a gente entender como é cada um e que não é igual, né? Eu digo certo, porque eu tenho 6 filhos e nenhum é igual, todos são diferentes, não tem como você. E mesmo com os temperamentos, mesmo tendo 2 temperamentos iguais, não são, ainda tem aquelas diferenças, né? Eu tenho até outro livro aqui, que agora eu não sei se eu consigo achar ele aqui, que são 8 temperamentos, né? Não são mais 4, né? Desses 4 já aumentaram para 8, porque tem aquelas diferenças, né? Mas assim, é o básico, seriam esses 4, né? Pra gente não ficar muito louca, né? Mas seria bom sim, pegar e se aprofundar ainda mais, para poder entender como funciona, né, a mente. Eu sou melancólica, então eu sou mais assim, vou aos pouquinhos, né? E Deus vai me levando, fala, não, Paula, agora vai por aqui, né? Mas eu não quero, mas é difícil, mas vai, você vai. Então, aos pouquinhos eu vou aceitando o que Deus quer para mim, porque senão eu vou ficar aqui, guardo para mim, não, Deus, você não pode guardar para você tem que ir em frente. Aí eu vou indo, né? Deus vai me empurrando e eu vou. Mas o sanguíneo já é mais fácil de se empolgar, né? Vou com tudo, mas só que depois, ai, cansei. Né? Então, cada um tem um tipo de temperamento. E é bom a gente saber para poder lidar com as nossas dificuldades, né? Não é falar assim, eu sou assim mesmo. Não, não é que eu sou assim mesmo, eu tenho que aprender com os meus erros, né? Então, por isso que a gente está aqui lutando, né? É uma luta constante. Vem as tentações, vem as tribulações para a gente não fazer, mas a gente vai lá e vai focando para a gente não desistir. Deixa eu ver aqui. Não compreendi tudo, mas eu absorvi muito, amei conhecer esse livro, sim. E é isso que ele fala lá, né? Absorva o que você está conseguindo agora no momento. Não desista. Tenta absorver o que você quer, o que você entendeu. Depois a gente lê de novo. Entendi mais essas outras coisas. Depois a gente lê de novo. Eu já li esse livro aqui umas 5 vezes, porque cada vez que eu leio uma parte, eu entendo melhor, né? Eu falo, isso aqui na outra vez eu não entendi direito, mas agora eu entendi. Eu não entendo tudo, não. A gente não sabe tudo. Porque, imagine, o Hugo de São Vitor, a gente vai entrar aqui na história dele, ele é uma pessoa super inteligente, né? Uma pessoa inteligentíssima. Eu não quero chegar no patamar. Eu não quero, não vou conseguir. Querer, eu quero. Mas eu não vou conseguir chegar no patamar do Hugo de São Vitor. Mas eu vou buscar o que eu conseguir, né? Isso não pode fazer a gente desistir, não pode fazer a gente fazer a gente pensar assim, não é para mim, eu não consigo. Não, a gente tem que continuar e fazer o que a gente pode, né? Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Porque se a gente for fazer só por nós, a gente não vai conseguir mesmo, né? A gente tem que fazer com a ajuda do Espírito Santo, para ele nos ajudar no que ele quer que a gente aprenda a ler, igual a Bíblia, né? Cada vez que a gente lê uma mesma leitura, o Espírito Santo fala com a gente diferente. Então, as coisas de Deus são assim, né? Não é um simples livro, é um livro que Deus colocou à mão, é um livro iluminado por Deus, com certeza. Como ele já mudou muitas pessoas e transformou santos, então é um livro diferente. São livros diferentes que a gente precisa buscar, né? A Jéssica falou que é sanguínea raiz. Pois é. Nós somos, né? A gente tem que buscar, falar assim, não, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu posso desistir fácil, mas eu não vou. Eu vou lutar contra esse meu vício, eu vou lutar contra esse meu temperamento. E as crianças são assim também, né? A gente fala, meu filho não quer mais fazer, mas a gente vai ter que arrumar um meio de cativar, né? Como diz o Pequeno Príncipe, a gente tem que cativar. A gente não pode obrigar, vou obrigar você a fazer isso. Aí ele vai ficar com raiva e que não vai querer fazer mesmo, somente se for colérico, né? Mas a gente tem que cativar, mostrar
o porquê das coisas. Por que que você precisa aprender? Por que que você precisa estudar? Agora, como é que um pai vai ensinar isso se ele não sabe também a importância? Como é que um professor vai ensinar isso se ele não sabe a importância? Então fica difícil, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Antes da gente começar, porque eu falei de mim, eu queria que vocês. Eu tenho duas perguntinhas aqui para vocês. Primeiro é qual a intenção de vocês de estarem aqui? O que tocou vocês? Qual foi a intenção de vocês estarem aqui? E o que a gente quer para os nossos filhos? Né? Duas perguntas em uma. Por que vocês estão aqui e qual é a verdadeira intenção de vocês para os seus filhos? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone. Boa noite. Boa Vamos lá, noite, tudo tudo bom? bem? Eu sou Ana Luísa, eu tenho 3 filhos e a Maria Tereza, que tem 7 anos, é a mais velha, ela também faz o curso da Paula de Linda, Literatura e maravilhosa. Letramento. E eu amei conhecer. A minha intenção de estar aqui, primeiro porque eu gostei demais do curso para Maria e eu queria aprender também um pouco mais, né? Meu desejo é esse, é aprender para poder passar para eles, né? Aprender o que eu puder, né? Porque como a amiga falou aí, o entendimento fica é pouco, porque é muito a inteligência, a sabedoria é muito grande desses santos, né? Desses Uhum, doutores e aí a gente, assim, eu mas o básico eu acho que eu consegui entender. E eu vou ter que ler muitas outras vezes mesmo para conseguir entender mais, né? E eu quero assim que para os meus filhos que eles já estejam um degrau acima de mim e para os meus netos que eles já estejam um degrau acima dos meus filhos e assim eu acredito que a gente vai transformando a sociedade, né? De uhum, pouquinho em pouquinho, fazendo com que fazendo não, mas trabalhando e rezando para que os nossos filhos sejam mais santos, mais sábios, e assim que o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo possa voltar, né? Possa uhum. ser restabelecido na terra, porque todo mundo abandonou nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é isso, esse é o meu objetivo. Amém, se Deus quiser, né? E E tá eu indo no peço caminho certo. orações, né? Oramos por todos. Sim, precisamos orar um pelos outros, né? Se eu fosse pensar assim, eu só vou começar isso quando eu estiver pronta, quando eu entender tudo, eu nunca ia fazer nada, né? E Deus vai me empurrando, vai, você vai. Então, mesmo sem saber tudo, a gente nunca vai saber tudo, né? A sabedoria divina é enorme, então, se a gente for buscar saber tudo, a gente vai ficar louco, né? Que a gente não vai conseguir. Eu digo para meus filhos, é igual ensinar um gato a escrever, a gente nunca vai ensinar um gato a escrever. Eles só entendem algumas coisas. Então, a gente, diante de Deus, é como se fosse um bichinho mesmo, que a gente vai entender um básico, né? Mas o que é necessário, que Deus quer que a gente aprenda, Deus quer que a gente entenda, né? Então, sim, parabéns, né, a todos aí que estão aqui, que vocês estão no caminho certo. A gente realmente não vai saber tudo, mas a gente vai buscar o que Deus quer que a gente busque, para fazer essa diferença nos nossos filhos, né? Tornar uma sociedade mais forte, né? Porque a sociedade hoje em dia está muito fraca, né? Eles vão sendo levados, os pais vão sendo levados também por essas ideologias, que eles não têm muita opção, então eles vão sendo levados, eles não têm conhecimento. Então, a gente tem que, sim, né, tornar cidadãos, os nossos filhos cidadãos mais fortes e blindados aí contra essas coisas, por falta de conhecimento, infelizmente, né? A Carla falou, minha motivação de estar aqui é educar melhor, porque tem uma base sólida que não tivemos, sobretudo sem a fé. É impossível darmos o melhor, só iremos reproduzir o que não está dando certo. Sim. E quantas vezes a gente acabou reproduzindo, né? Sem saber. Quando a gente vai tomando conhecimento, já fala, falando, nossa, olha o que eu já fiz, né? Mesmo sendo católica, eu sou católica, assim, dormia no banco da igreja desde criança. Mas isso não quer dizer que eu sabia as coisas todas. Toda vez que eu vejo aprendo uma coisa nova, eu fico pensando, nossa, olha, quantas coisas eu poderia ter feito diferente, mesmo sendo católica. E quantas pessoas que não são, né? E se conhecessem a Deus, né? Elas iriam melhorar. Então a gente às vezes julga as pessoas, mas a gente também não sabe a história delas e o que elas já passaram e que elas não conhecem ainda. É a nossa missão passar isso para elas, né?
A Lohane escreveu: meu objetivo é buscar mais conhecimento para poder instruir corretamente minhas filhas, educá-las integralmente para assumir minha responsabilidade como mãe, para que elas façam a diferença por onde forem. Sim, isso mesmo. Eu falo sempre que quando a gente morrer, né, Deus vai falar: o que que você fez, né? Onde estão seus filhos? O que que vocês fizeram? Cadê os filhos que eu dei para vocês? O que que vocês fizeram com eles? A sua responsabilidade. Uma coisa é o seu filho se desviar, que pode acontecer com qualquer um, né, dos nossos filhos, mas eles tendo tido instrução, né, tendo aprendido. E eu creio que tá a sementinha ali. Eu creio que mesmo quem se desvia, se ele teve uma educação cristã de verdade, uma hora ele vai pensar: o que que eu estou fazendo da minha vida? Por que que eu fiz isso? Uma hora ele vai ser tocado, porque a sementinha tá lá, né, tá lá dentro. Aí você não tem essa responsabilidade. Eu fiz a minha parte, mas e se você não faz a sua parte, aí fica difícil, né? A gente tá contra a maré ali. Se não for para cima, vai Como para o filho baixo. pródigo, né? Como o filho pródigo, né? Ele Voltou. parou para pensar: o que que eu tô fazendo? Eu tô aqui comendo lavagem de porco. Meu pai não comia lavagem de porco, né? Nem os empregados. Então, uma hora eles vão. Mas se você não plantar a semente, como é que vai ficar? Então, a nossa parte a gente tem que ter feito. Então, Deus vai falar: o que que você fez, né? É como a Jéssica colocou aqui, os talentos. Os nossos talentos. O que que a gente está fazendo com os nossos talentos? Tanto os nossos, como os nossos filhos também, que são parte dos nossos talentos. O que que nós estamos fazendo? Então, é isso que eu estou perguntando para vocês, justamente para entender que a gente está aqui por quê, né? Qual a nossa meta? E, às vezes, alguns pais podem achar que, eu quero que o meu filho seja muito instruído, eu quero que ele tenha muito conhecimento, eu quero que ele seja o melhor de todos. E não é isso que a gente está buscando aqui, né? Desculpa falar, se você veio aqui buscar que seu filho ou se os seus alunos sejam o melhor de todos, a gente quer que eles sejam bons, mas a gente quer primeiramente que eles entendam o que são as virtudes, a gente quer que eles busquem o céu, a nossa meta final é o céu. Não adianta eles terem todo o conhecimento, saberem as 7 artes liberais, saberem tudo, conhecer a Bíblia de cor, mas eles não tiverem amor, caridade, né, como fala São Paulo. Se eles não entenderem as virtudes, não lutarem contra as virtudes, não adianta nada. Então, a gente está aqui para buscar isso. Não tem como você ensinar virtudes. Eu não vou ensinar assim: olha, gente, virtude é isso, aprenda e pronto. Não, virtude é dia a dia. Virtude é a gente vai aprendendo conforme a gente vai vendo o que Deus quer, conforme a gente vai tendo as mudanças, a gente vai lutando dia a dia, lendo a Bíblia. Nossa, gente, essa parte da Sagrada Escritura para mim é a melhor parte do livro, porque assim eu amo, né, estudar as Escrituras e ele fala tão profundamente e é dia a dia. É prática, é meditação, é você contemplar, é você buscar. É isso que vai fazer a criança buscar as virtudes, é ler a história dos santos, ver os exemplos. É isso. Não adianta você falar: olha, você não pode roubar, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser honesto, tá? E aí? Tá bom. Mas ele não sabe o que é honestidade. O que aconteceu com alguns santos que tiveram a tentação de fazer coisas erradas? Como eles reagiram, né? A gente vê na história da literatura vários heróis, né? Tem a jornada do herói. O que que ele fez para melhorar, né? Ele cresceu, ele aprendeu com a história, ele aprendeu com a vida dele. E eles vão vendo tudo isso, eles vão vivenciando, né? O imaginário deles vai ficando melhor, e aí vão adquirindo as virtudes no dia a dia. Ai, de manhã eu tô com preguiça, não quero acordar, mas eu preciso. Então é difícil? É, mas eu vou superar, porque, nossa, tal herói fazia isso, mas a minha mãe faz isso, mas Jesus fazia aquilo, tem os santos. Então, isso vai fazendo a criança adquirir virtudes. Não é você falar que virtude é isso e pronto. Então, é isso que a gente tem que buscar sempre, né? É isso. Alguém mais quer falar? Vocês estão com vergonha aí? Pode falar. Ou escrever, não tem problema. Não? Podemos continuar então? Então, assim, é só deixar claro que a nossa meta aqui é buscar que os nossos filhos realmente aprendam sobre as coisas de Deus. Que eles aprendam a ser pessoas de verdade, honestas, né? Então, aqui eu fiz um resuminho aqui, né? Que deu 15 páginas. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre tudo isso, né? Mas vamos falar um pouquinho, vocês também leram, vocês também podem participar, se quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Aqui
a gente vai começar a falar um pouquinho do livro e quem quiser agregar, ajudar. Paula, você não falou sobre isso? Ótimo, pode falar, certo? Então, começando aqui, quem foi o Hugo de São Vitor, né? Eu fui vasculhar um pouquinho da história dele. Aí eu vejo que o homem nasceu em 1096, gente. A gente está aqui em 2024, quase 1000 anos depois. E o homem era muito inteligente, né? O pessoal fala assim, ai, isso aí é coisa careta, coisa do século passado. Ah, isso é coisa antiga. E às vezes a pessoa tem esse preconceito de achar que o que é antigo, as pessoas eram burras, as pessoas não entendiam as coisas, o que é antigo é coisas arcaicas, né? E na verdade não, arcaico não é um xingamento, arcaico é uma coisa que você vê quantas pessoas inteligentíssimas, né? A gente pega Sócrates, Aristóteles, os filósofos aí de milhares de anos antes de Cristo, inteligentíssimos. Então, assim, não muda tanto do que é hoje, gente. O que as pessoas querem é justificar o pecado. Foi isso. Porque não muda tanto, né? E quanto mais pessoas que não pensem, melhor. Então, não pensem que vamos continuar fazendo os erros aqui, porque esse negócio de coisa do passado, para mim, eu mudei totalmente esse conceito. Quando eu era adolescente, eu achava isso também, né? Eu digo por mim, eu achava, coisa antiga. Ah, não, coisa velha, quero coisa atual. E a gente vai vendo agora que, nossa, é melhor o antigo do que o atual, né? A gente buscando aí as artes liberais, a gente fala, gente, olha só como eles estudavam. E aí você vê que o Hugo de São Vitor fez isso para alunos. A gente fala, gente, eu não sou aluno, eu sou muito pior do que os alunos dele, porque imagine como eram esses alunos dele, para ele escrever essas coisas, né? Então, assim, eu mudei totalmente os meus conceitos a respeito de coisas antigas, né? Você pegar os padres da igreja, você pegar os primeiros santos que foram martirizados, gente, eles tinham tempo de estudar e tinham tempo de escrever. São Paulo, São Barnabé, tem cartas dele. Como eles conseguiam fazer tudo isso, né? Santo Irineu. Então, realmente a gente está muito devagar. A gente está muito devagar. E isso me tocou muito. A gente, como eu sou devagar, como eu sou devagar. Assim, eu sei que é difícil, eu tenho 6 filhos, eu tenho minha casa, eu tenho trabalho, eu tenho meus familiares, né? Mas a gente tem que lutar. Ninguém tem a vida fácil. Ninguém tem, todo mundo tem suas dificuldades. E às vezes a gente fica realmente acomodado, né? Porque a sociedade ensina a gente a ficar acomodado. Então, vamos voltar aqui para a história do São Vitor, porque senão eu vou falar mais e demais e não vou passar o que tem que passar. Ele nasceu em 1096, né, na Saxônia, onde hoje é a Alemanha. Ele era um devoto desde pequeno, ele era estudioso, né? Ele tinha um tio que era bispo, né? Foi estudar no mosteiro de São Vítor, por isso que é Hugo de São Vítor, né? Ele foi estudar no mosteiro de São Vítor, na abadia de padres agostinianos. Então ele aprendeu muito com os textos de Santo Agostinho, né? Que é um santo assim incrível, maravilhoso. E você vai ler, você fica vagando, você fica, sabe? Viaja realmente, você vai para Nárnia quando você pega Santo Agostinho para ler. Então, a educação dele foi toda ali na pedagogia de São Vítor e os agostinianos, em Paris. Então, ele saiu da Alemanha e foi para a França. Então, ele foi incentivar por o seu tio, que era bispo, foi lá. Lá ele começou a estudar, ensinar o trivium, que é o trivium e o quadrivium, né, que a gente sabe das artes liberais, virou abade e diretor do mosteiro. Então, ele é tão inteligente que ele já, estudando, depois ele já foi virar abade, já foi ensinar, já foi ser diretor aí do mosteiro para ajudar os alunos e quem queria ser frei também, né? Ele é um dos pais da escolástica, né, que é a iniciação de toda essa escola de educação cristã. Deu grande contribuição para o método de estudo pedagógico com as virtudes. Então, o que ele buscava? As virtudes, busca pela sabedoria e valorização das Sagradas Escrituras. Ele não estava buscando que a criança aprendesse tudo para que a criança ficasse muito inteligente. Não. Ele queria que aprendesse as virtudes para buscar sabedoria e valorização das Sagradas Escrituras. Escolástica é tipo um pensamento, uma linha de pensamento que começa a dar valor à escolarização, mas para educar na fé. Não essa escola que a gente pensa agora, tá? Não tem nada a ver com essa escola que a gente pensa agora. E agora não está educando na fé, agora está desescolando, eu acho, né? Desescolástica agora. Então, ele escreveu essa obra para os seus alunos lá do mosteiro, e com a intenção de mostrar como se portar na escola,
com os mestres e diretores. Então, assim, só nisso eu já fiquei muito mal, porque eu falei, gente, ele escreveu isso para os alunos, né? E a gente, como professor, a gente está muito, muito abaixo disso. Então, na época não havia universidade, né? Aliás, foi a Igreja Católica que criou as universidades, né? Com essa intenção aí, que as primeiras universidades foram feitas pela Igreja Católica, né? Tudo bem, Fabíola, pode ir, depois está sendo gravado, tá bom? Que as universidades, inclusive, utilizaram seus escritos, e principalmente as universidades católicas, né? Até hoje utilizam. Amigo de São Bernardo de Caravaggio, que é um grande santo, né? Também que conviveu com ele. E aí tem os santos que estudaram com ele, né? Santo Antônio, imagine Santo Antônio. Santo Antônio sabia a Bíblia inteira. Os franciscanos, São Tomás de Aquino, que é o santo, né? São Boaventura, os cônicos agostinianos, são todos, muitos santos estudaram os escritos de São Vítor. Pedro Lombardi e Carlos de São Vítor eram seus discípulos. Então, outras pessoas aqui que também contribuíram com a educação cristã. Ele acreditava no uso da pedagogia para a busca da santidade. Então, como eu falei, não é só a busca da inteligência em si, mas é a busca da santidade. Grande filósofo, teólogo, cardeal da Idade Média. Então, ele morreu dia 11 de fevereiro de 1141 em Paris, na França. Aqui, a pedagogia vitoriana, não é a pedagogia do Hugo de São Vítor, é a pedagogia que ele aprendeu, né, na época, quando ele estava lá no Mosteiro de São Vítor. Então, aqui os ensinamentos também eram baseados nas Sagradas Escrituras. O objetivo da educação, contemplação de Deus, isto é, aprender todas as disciplinas para este fim último. E ele continua ensinando isso, né? 3 operações básicas hierárquicas da alma racional devem ser desenvolvidas. Pensamento, meditação, contemplação. Então, primeiro, o pensar. Primeiro, a hierarquia, né? Vai uma, depois a outra, depois vai subindo de nível, né? Pensar, meditar, contemplar. Uma é superior à outra. O aluno desta época estudava até aprender de fato. Isso aí já é uma grande diferença da nossa escola, né? Então, trabalhava o conhecimento, não as habilidades. Hoje em dia, até está no currículo, né, das escolas. Vamos aprender as habilidades, vamos aprender a saber fazer isso, saber fazer aquilo. Mas, antigamente, não era aprender as habilidades. Era aprender realmente, de fato, aquilo. De fato, conhecer a disciplina. E não ia passar assim, né, empurrando com a barriga. Na minha época já, a gente não passava de ano se a gente não conhecesse o básico ali, né? A gente repetia, a gente era reprovado. Nas escolas particulares ainda é assim. Mas na escola pública, passa, filho. Não soube ler no primeiro ano, vai pro segundo. Não soube ler no segundo, vai pro terceiro, e vai indo. Chega lá no quinto ano, que eu já dei aula pro quinto ano, muitos alunos que não sabiam ler. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que dar aula de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto e quinto. Qual professor que quer dar aula pro quinto ano na escola pública? Ninguém. A gente pega porque não tem jeito, porque é o último ano que a gente quer pegar. Porque eu tenho que ensinar tudo, eu sou cobrada em tudo. Tá acabando lá, fundamental, vai para o Estado, você tem que dar conta desses alunos. Então, e quem quer reprovar? Porque assim, no quinto ano, o pessoal fala, no quinto ano pode reprovar. Quem quer reprovar para ficar de novo com uma bomba na sua mão? Os professores não querem reprovar. Aí eles vão lá para o Estado no sexto ano, sem saber ler, ou lendo muito pouco. Então, aí já atrapalhou tudo, já estragou tudo, né? Hoje se estuda para passar na prova ou ganhar. Sim, pronto. E quem se acomodou? Os pais se acomodaram, porque, para que eu vou falar para meu filho aprender? Para que eu quero que meu filho estude se ele vai passar de ano mesmo? Não tem problema, não tem problema. Chegar lá na frente, a gente corre atrás do prejuízo. E porque o filho vai querer aprender, se ele vai passar de ano, e os pais também não estão se importando. Então, aí já mudou todo o pensamento, porque o conhecimento não é pelo conhecimento. Aqui, ninguém tinha que passar de ano. Olha a diferença. Aqui, nessa época aqui, ninguém tinha que passar de ano. As pessoas iam para aprender, para conhecer. Aí fala, não, mas é uma escola inclusiva, a gente inclui todo mundo. Eu tenho uma criança especial que ela ia para a escola para ficar lá, porque estava excluída na inclusão. O que ela ia aprender? É totalmente errado. Eu não concordo, como mãe de filho especial, eu não concordo. Ela ficava ali jogada no cantinho dela e ia lá só para socializar. Então, assim,
Eu acredito que precisava buscar o conhecimento quem realmente de fato quer ter esse conhecimento. Por quê? Porque eu vejo muitos pais e mães comprometidos com seus filhos na escola pública, mas os filhos não podem aprender, não conseguem aprender, porque a gente tem que estar toda hora voltando à matéria, toda hora retomando, e eles não conseguem aprender mais do que eles gostariam. Então, assim, quem quer deveria estar ali. Então, nessa época era quem queria, né? Tinha os professores particulares, então aí começou a entrar a escolarização. Eu sei que era mais difícil, sim, era mais difícil. Não era todo mundo que conseguia. Mas hoje em dia já abriu demais, né? Mesmo quem não quer é obrigado a estar lá e obrigado a atrapalhar todo mundo. Porque um aluno, uma criança que não quer aprender, ela está na escola para atrapalhar. Ela vai atrapalhar os amigos, entendeu? Infelizmente, a gente quer que todos aprendam, mas aí a gente chama a mãe para conversar, ela fica com raiva de você. Por que você me chamou aqui? Meu filho é assim mesmo e se vira, né? A sua obrigação como professor. Então, assim, falta essa consciência. Eu quero que o meu filho entenda as coisas, eu quero que ele aprenda. Eu não quero que ele aprenda para ele passar de ano. Eu não quero que ele aprenda para ganhar um diploma e ser um trabalhador medíocre, porque vai ser medíocre. Vai ser um enfermeiro medíocre que não sabe nem colocar uma medicação numa pessoa que pode matar alguém, porque não sabe nem ler direito a medicação. Para isso, então, antigamente, para você entrar numa universidade, você tinha que saber todas as artes liberais. E aqui a gente sabe, o ensino médio. Ah, eu posso escolher qual matéria que eu quero estudar agora. Eu quero agora essa, eu quero outra totalmente social. Então, mudou muito, né? Mudou muito mesmo. E aqui entramos na pedagogia do Hugo, né? Pedagogia vitoriana também, né? Que é claro que ele pegou a base da pedagogia de São Vítor, associada aos ensinamentos baseados nos princípios fundamentais das artes liberais e de sua aplicação. Aí entrou mais, ele ligou mais as artes liberais à educação cristã, né? Então começou mais a entrar a cultura grega, essas coisas, né? Que até tem um adendo para dizer que tem pai e mãe que não querem que seus filhos leiam nada que não seja cristão. Ah, meu filho vai ser ler só livro católico, ele não pode ler outros livros, ele não pode dizer nada que não seja católico. Tá, meus filhos precisam sim ler coisas católicas. Sempre. Todo dia, de preferência. Mas eles também podem ler um livro bom, que não fale da doutrina católica, mas por trás daquilo está ensinando uma virtude. Por trás daquilo está dando um ensinamento. Então, às vezes, os pais associam mal isso. E isso que o Hugo colocou também. Colocou as artes liberais que eram influência grega, né, que não eram cristãos. Os filósofos não tinham esse conhecimento todo de Deus ainda, mas eles ensinavam virtudes. Então, ele também ajudou muito a essa influência, né? Escrita de livros para os alunos, colocando-os como centro de seus estudos para a elevação da alma do ser humano. Então, aqui não é colocar ele como centro lá do universo, como é hoje na escola, né? Ah, ele escolhe o que ele quer aprender. Ah, e se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Ele sabe, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele pode agora ser tudo o que ele quiser. Se ele não se sentir uma pessoa assim, ele pode ser outra, né? Então, hoje em dia, esse centro aí tá errado, tá? Aqui era o centro para a elevação da alma e para aprender. Que ele queria que realmente o aluno aprendesse. O centro do estudo para aprender. É diferente. Focado no método como aprender de maneira correta. Então, aí ele começou a falar como estudar, né? Tem até outro livrinho lá, que é ensinando, não sei se está aqui, eu vou achar agora, como estudar, né? Como ser melhor nos estudos. Então, focando nisso. Como estudar mais, como estudar melhor, né? Aí nós temos o primeiro livro, que vai falar da tríplice potência da alma do ser humano. Então, a nossa alma tem tríplice potência: vitalidade, sensibilidade e racionalidade. O que isso quer dizer? Nós temos a energia dos vegetais? Temos, nós precisamos de energia para poder viver, né? Nós precisamos de energia para crescer, para poder viver, para poder se alimentar. A gente tem essa energia dos vegetais, mas nós temos mais do que isso. Nós temos a energia dos animais, a sensibilidade dos sentidos, a gente tem instinto, a gente tem memória, né? Aí são mais do que os animais. Depois, mais outra. Mas essa dos animais aí, é interessante a gente pensar que o cachorro tem memória.
O cachorro sabe quem eu sou. Se eu falar o nome pra minha cachorra, ela vai saber que é ela. Se eu der alguns comandos, ela vai entender. Só que não é igual ao ser humano, né? Tem gente que coloca o animal aí no mesmo patamar do ser humano, que tá errado, tá? Nós não somos iguais aos animais. Aliás, tem gente que coloca o animal acima do ser humano, né? Fala, animal é melhor que gente. E não é verdade. Então, isso que o tá falando aqui. Nós pegamos a potência dos vegetais e dos animais. A gente sente, o animal sente dor, né? Sente fome, ele recorre aos instintos para buscar isso, buscar alimento. Mas só que a gente tem outra potência aqui, que é a racionalidade. E isso é da alma, próprio dos seres humanos. A gente vai usar a nossa imaginação para deduzir as coisas, a nossa inteligência. A gente vai querer saber a razão disso, por que isso acontece. Mas por que aquilo acontece? Por que aquilo outro não acontece? A gente tem vontade, a gente tem escolha. A gente não é igual aos animais. Não, nunca seremos. A gente tem a nossa alma, né? Nós temos a nossa alma. Então, essa é a potência maior, é a do ser humano. Quando Deus criou o ser humano, até acho interessante que ele fala assim, por que o Deus não fez o homem com pelos, né? Não fez o homem já protegido das coisas, não fez ele se alimentar sozinho como uma planta? Não, porque Deus sabia que a gente era inteligente e a gente tinha que usar a nossa racionalidade para fazer as coisas. Ele deu os meios para a gente fazer as coisas. Então, o ser humano tem essa potência, né? De buscar inteligência, de ter discernimento das coisas, buscar isso. Então, essa é a potência da nossa alma, né? Aí é importante isso aqui é muito importante. As 4 funções da alma racional, e o que o ser humano precisa usar e que muitos não estão usando hoje em dia, né? Primeira investigação. Será que a coisa existe realmente? Isso existe? Será que isso existe? Isso que estão falando para mim, será que isso realmente existe? De fato existe? O que ela é realmente? Aí, se você pegar uma ideologia, já não consegue chegar na quarta questão. Já não consegue pegar uma ideologia, não tem fundamento. E se os adolescentes chegarem nessas questões, se um adulto, pai de família, professor chegar nessas questões até o final, não vai ser levado pelas ideologias. Não vai ser levado. A ideologia, a pessoa engole, goela abaixo, sem questionar. Se você for pensar um pouquinho, e se você for debater com uma pessoa a respeito do feminismo, a respeito da ideologia de gênero, se você for debater com uma pessoa sobre o aborto, como eu já fui muito, né, xingada, porque assim, você começa a questionar a pessoa e ela só fala aquilo que ela já aprendeu, aquelas falas básicas, repetitivas que ela já aprendeu. E aí, quando você vai questionar essa pessoa, ela não sabe, ela não sabe te responder. E como ela não sabe te responder, ela já começa a te xingar, e ela sai fora, ela não quer mais falar. Entendeu? Porque não tem isso aqui, ó. Como cada coisa é, mas como que isso é feito? Mas por que que é assim? Me fala o fato de por que que eu quero ser uma coisa diferente do que eu sou. Tá, eu tenho uma vontade nisso, eu tenho uma tendência àquilo, mas por que que eu vou falar que isso é uma coisa só porque eu tenho uma vontade? Só porque eu quero ser o que eu quiser, né? Então, assim, as feministas ficam bravas, né? Eu fiz um livro sobre o aborto, fui muito xingada, foi muito, nossa, xingamos minha família inteira, pai, mãe, filho, todo mundo. Mas por quê? Porque aí eu comecei a questionar, aí eu vejo uma menina de 17 anos, é criança, gente, 15 anos, vai me questionar. Por quê? Porque elas acham que aquilo tá certo, porque a professora falou na escola, porque a sociedade falou, porque ela viu na novela, porque ela viu no filme, e ela acha que aquilo é verdade. E se a gente fala alguma coisa diferente, a gente está tendo uma questão de ser, como é que fala? Discurso de ódio. É discurso de ódio. Não é porque é a verdade. E aí eu entro falando de Chesterton, né? Chesterton fala que vão questionar porque o céu é azul e a grama é verde. E eu não quero que o céu seja azul, eu não quero que a grama seja verde, então eu vou questionar. E chegou esse dia, né? Que ele falou que ia chegar esse dia e chegou. E se a gente usasse essas 4 aqui, né? As 4 funções da alma, a gente, a gente mudaria muito. E os nossos filhos precisam fazer essa investigação, né? De hipóteses, né? Os cientistas, né? Quantos padres cientistas, quantos católicos cientistas que inventaram, criaram e descobriram tantas coisas maravilhosas,
E as pessoas falam que o católico não gosta de ciência, mas o católico busca a verdade. O cristão busca a verdade. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. É a civilização aqui. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Ó, esse livro aqui eu deixo de sugestão para vocês lerem, tá? Que fala muita coisa, como a Igreja criou várias coisas, inclusive hospital, universidade, orfanato, tudo a Igreja começou, né? Para as pessoas falarem essas coisas da Igreja, né? Que a Igreja é contra isso e contra aquilo. Então, a gente vai basear a investigação nos fatos e não em teoria, não em ideologia. A gente quer saber dos fatos. Por que que isso é assim? Por que que isso não é assim? Né? E a gente busca também o que Deus quer pra gente, o que que Deus diz, porque Deus é o maior sábio de todos, né? Então, essas são as nossas potências da alma e a nossa função da alma racional. As coisas não ficam somente nesse cérebro físico, né? Aqui o cérebro. Não, ficam na alma. Né? O que a gente aprende fica na alma, fica guardado lá na nossa alma. Livro 2, Como o ser humano deve estudar. Aí tá falando de como deve ser o estudo, né? Quaternário da alma, aprendizagens fundamentais. Aí são 4 aprendizagens que são fundamentais pra gente. O quaternário, né? Da nossa alma. A eloquência, o que é eloquência? É a nossa linguagem, a nossa fala, a nossa comunicação. Então a pessoa precisa buscar a gramática, se expressar bem, né? Escrever bem. Então entra aí a nossa língua portuguesa também, né? Saber falar, saber se expressar. Como é que um jovem adolescente hoje em dia vai conseguir debater com alguém se ele não souber falar direito, se ele não souber se expressar? As pessoas não vão nem dar crédito porque ele está falando, né? E eu vejo muitos influenciadores aí cristãos, né? Não só católicos, mas evangélicos que, nossa, eu falo assim, nossa, como essa pessoa consegue debater com essas pessoas tão difíceis? Eles vão lá, enfrentam e fazem podcast, fazem debates e eles sabem falar. Por quê? Porque eles estudaram para isso. A gente não pode chegar assim, eu vou debater, mas eu não tenho argumento, eu não sei sobre o que eu estou falando. Então é isso que a gente tem que deixar para os nossos filhos, ensinar isso para eles, né? Saber falar isso, saber discursar, saber expressar, saber escrever. Aí vem a dialética, vem a retórica, né? A dialética, saber rebater, saber perguntar, a retórica, saber convencer as pessoas do que você está falando, né? Buscando convencer do que é certo, né? Dialética, argumentação profunda que distingue o verdadeiro do falso. É como os advogados fazem, né? Eles falam assim para testemunha. Eu quero que você fale sim e não. Só fala sim e não, eu vou te perguntando as coisas. Isso é uma dialética. Você vai investigando o que a pessoa tá falando, pelas respostas dela, você vai investigando, você vai tentando buscar argumentação mais profunda. Retórica, persuadir de tudo que for conveniente, convencer pela palavra. Isso aqui tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente tem que buscar a retórica pelo lado bom, para persuadir a pessoa para as coisas boas e mostrar os fundamentos daquilo, fazer ela pensar. A segunda virtude, ter bons hábitos e vontade de praticar o bem e evitar o mal. Como é que eu vou saber o que é o bem e o mal? Como é que eu vou saber que eu vou evitar o mal? Como evitar o mal? Aprendendo sobre os santos, lendo a Bíblia, buscando isso. Um hábito da alma que se conforma à razão segundo a sua natureza, disciplina moral e ética. Então, como eu falei, é um hábito. É um hábito. Não é uma coisa da noite pro dia. Vou ser virtuoso agora. Pronto, agora sou virtuoso. Não. É um hábito. Um dia a gente não consegue muito bem, outro dia a gente consegue mais, a gente vai se conformando à nossa razão, porque pela nossa vontade a gente não vai conseguir assim, eu não tenho vontade. Quero dormir, quero comer, não quero fazer, não quero estudar, não quero trabalhar, né? Quem gosta aqui de fazer tudo isso todos os dias? Nós, mães de família, quem quer lavar a louça todo dia? Quem quer fazer comida todo dia? A gente sabe o que tem que fazer, então a gente vai conformar a nossa razão. Né? As crianças, os nossos alunos, os nossos filhos, eles têm que entender que eles precisam fazer isso. Não é, eu não tô com vontade de estudar, eu não quero. Tá, tem hora que a gente não tá muito bem, tem hora, mas a gente não pode fazer isso ser todo dia. O hábito tem que ser buscar o que é certo. Estudar porque eu quero buscar as coisas certas, porque eu quero buscar o que é certo. Eu quero buscar a verdade. Então, a virtude é aí.
oposição aos vícios, né? Como é que a gente vai se opor aos vícios da preguiça, aos vícios da avareza, com as virtudes, né? Cada virtude combate um vício, né? O domínio, a gente vai dominando, e aqui, como eu falei, vai aumentando o grau, gradação de valores. A gente vai subindo, a gente vai melhorando a cada dia. Os santos são assim. A cada dia eles iam melhorando. E a gente lembra das moradas de Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila fala, né, que tem a primeira morada, a segunda morada, tem hora que a gente está na terceira, tem hora que a gente volta para a segunda, aí depois a gente volta para a terceira, aí volta para a primeira, então a gente vai subindo e vai buscando essas moradas. A gente vai aumentando as nossas virtudes. Aí tem a prática individual, que é para nós mesmos, né? A si mesmo, eu vou mudar a mim mesmo, porque eu quero melhorar. A privada, vou tentar ser bom para minha família, vou tentar buscar essas virtudes para minha família. E a pública é no meio social. Vamos buscar melhorar a sociedade, vamos buscar as virtudes que possam melhorar a sociedade toda, né? Isso é buscar virtude. A sua aprendizagem nos faz aprender a lidar com sentimentos, sofrimentos, frustrações. E, nossa, isso é que a sociedade não quer, né? A sociedade quer lidar com seus sentimentos? A sociedade quer lidar com os sofrimentos, com as frustrações? Ai, meu filho não pode ficar frustrado. Ai, tem que fazer a vontade dele. Ai, porque na escola fizeram bullying, tá? Não pode fazer bullying não, tá? Mas se você só falou que a pessoa, o aluninho falou pro outro que ele é feio, não precisa processar o pai do outro aluno por causa disso. Ele tem que lidar com as frustrações e você chegar e falar assim, olha, ele falou que você é feio, tá? Mas eu não vejo você como feio, Deus vê com você como uma pessoa linda, maravilhosa. Aos olhos dele você é uma obra-prima. Então você tem que ver que você não é feio. Não importa com o que ele falou. Mas não. Hoje em dia o que acontece? A mãe vai lá na escola brigar com a professora porque o outro chamou de feio, né? Então, assim, os valores estão totalmente invertidos. A gente tem que aprender com as nossas frustrações, a gente aprende com as nossas tristezas. Tem até um desenho que eu não gostava muito dele, que é como é que é o nome daquele desenho? Que tem as emoções, divertidamente, né? Eu não gostava, porque eu falava, nossa, essa tristeza só atrapalha. Nossa, toda hora atrapalha a alegria. E depois eu fui meditar sobre essa história. E o meu filho mais velho também, né, foi me explicar um pouco mais. Eu falei, realmente, a gente precisa da tristeza. Não é que a gente quer ficar triste, mas a gente precisa da tristeza para a gente crescer. E enquanto a menina não passou pela tristeza que a alegria não queria que ela passasse, enquanto ela não passou por aquilo, ela não criou um bom imaginário, boas lembranças, ela não subiu de degrau, ela não aprendeu. Depois que ela passou pela tristeza, ela aprendeu. Então, quantas coisas a gente aprende com a frustração? Quantas coisas a gente aprende com o sofrimento que a gente já passou? Deus às vezes permite, não é que ele quer. Ele está com a gente no sofrimento, mas às vezes a gente precisa passar por aquilo para poder entender. Você falar para uma criança, ó, não coloca a mão no ferro. A mamãe vai ali, pegar o negócio e voltar. Não coloca a mão nesse ferro que está quente. Você foi ali e voltou correndo. A criança colocou os dedinhos no ferro. Às vezes ela precisa passar para ela entender. Somente se for sanguínea. Aí vai querer mesmo, colérico, né? Vai querer porque quer saber por que que eu não posso colocar no ferro. Vou colocar. Então a gente precisa passar às vezes pelo sofrimento para nunca mais eu vou colocar a mão no ferro. Nunca mais. Por que que eu não escutei minha mãe? A gente é assim com Deus. Por que que eu não escutei o que Deus falou para mim? Eu fui lá e quebrei a cara. Mas Deus deixou. Por quê? Ele queria que a gente aprendesse alguma coisa, né? Sabedoria. Sabedoria, o que que é sabedoria? É a busca da verdade. As pessoas acham que sabedoria é só ser inteligente, né? Saber tudo as coisas aqui, todas as coisas terrenas, né? As coisas do que a gente pode apalpar, que a gente pode tocar. Mas não. A sabedoria é a busca da verdade. Compreender as coisas em sua essência, por que que elas são assim, né? Aquelas quatro questões lá. Oposição à ignorância. Ah, eu não, eu fazia isso errado, mas eu era ignorante. Não é que eu era grosso. Ignorante não é ser grosso, é que eu não sabia. Eu era ignorante aquilo, eu não entendia, né? Então aí eu vou prender a minha ignorância. Eu vou acabar com ela e vou buscar sabedoria. Todos nós temos ignorância em alguma coisa. Todos nós somos ignorantes. Eu sou ignorante em fazer uma operação. Ou lá abrir um peito de alguém e fazer uma operação. Não, sou totalmente ignorante, não sou médica. Então a gente tem que ter essa humildade de saber. Eu sou ignorante em várias coisas, muitas coisas. E a gente tem que buscar sabedoria, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência e descobrir a verdade. Não em todas as coisas que a gente não vai conseguir, mas saber
mas buscar a verdade no nosso meio, né? No que é melhor para nós, para nossa família, para nossa sociedade. Domínio. Sabedoria é você ter domínio. Se eu aprendi alguma coisa, eu vou saber que aquilo é errado. Então, eu vou ter domínio de mim, né? Quando a gente aprende uma coisa, a gente tem um domínio de si próprio. Mas eu não vou fazer isso porque eu sei que isso é errado para mim e para os outros, né? Ter vontade de aprender, né? Quando você pedir para Deus, eu quero sabedoria, me ajuda aí. Pum, de uma vez a pessoa fica sábia, né? Então, não dá muito certo. A gente tem que aprender, buscar, né? Entra na frustração, entra no sofrimento ali também. Para a gente aprender as coisas, a gente tem que passar por frustrações. Eu não consegui isso agora, esse livro tá difícil, mas eu não vou desistir, eu vou buscar. Aí entra, né, as disciplinas fundamentais aqui. Teologia, física e matemática. Teologia, substância invisível. Eu vou aprender o que é invisível. Eu vou aprender sobre Deus, né? Tel quer dizer Deus. Eu vou aprender sobre as coisas que Deus fez, sobre as maravilhas de Deus. Intelectível. Física, as causas invisíveis das coisas visíveis. Causas naturais que acontecem pelas coisas visíveis, né? Causa e efeito, né? Física, a gente estuda isso, causa e efeito. Por que aconteceu aquele furacão? Por que está acontecendo o tsunami, né? A gente estuda isso em física. Por que daquelas coisas acontecerem? Às vezes coisas invisíveis. Matemática, aí sim. Formas visíveis de coisas visíveis, que são inteligíveis. Então, ele fala muito sobre isso, né? A gente não vai se aprofundar em tudo, mas o que a gente entende é isso. E aí eu lembro um pouco, quando ele fala isso, coisas visíveis e coisas invisíveis, que eu aprendi no Tratado da Verdadeira Devoção, que tinha Esaú e Jacó, né? Os irmãos. E Esaú, ele gostava das coisas visíveis, né? Que poderia palpar, que poderia segurar. Então, o que que ele fez? Jacó falou assim: eu quero a sua primogenitura. Aí ele falou: não vou te dar, não vou fazer isso. Mas o que Jacó fez? O Esaú estava com muita fome. Ele falou assim: eu fiz um prato aqui de lentilha, se não me engano era lentilha. E se você me der a sua primogenitura, eu te dou esse prato de lentilha. E o Esaú foi e comeu. Falou: tá bom. Então ele trocou a sua primogenitura, que era o direito do primeiro filho de ter tudo, toda a herança do pai, por um prato de lentilha. Por quê? Porque Esaú era as coisas do mundo, né? Aí a gente tem Santo Agostinho, né? Que eu falei lá no grupo, cidade de Deus, cidade dos homens. Tem pessoas que buscam essas coisas, só as coisas visíveis. Buscam as coisas que elas podem tocar, que elas podem ver, que elas têm aquela racionalidade, coisas que eu posso explicar. Mas nem tudo é assim, né? Até na ciência já está sendo estudado isso, que há muitas coisas invisíveis que existem realmente que a gente não sabe, a gente não entende direito, mas existem, né? E algumas pessoas hoje em dia vivem só com essas coisas visíveis, não vivem com as coisas invisíveis, não buscam um ser maior, não buscam uma coisa acima disso, um belo, né, o que Deus faz. Deus, como um grande matemático que fez todas as coisas visíveis, ele também é esse sábio que fez tudo, as coisas invisíveis também. Então, ele fez as coisas visíveis e as coisas invisíveis. E algumas pessoas hoje em dia vivem só com as coisas visíveis. Isso é muita ignorância mesmo. Essa ignorância de não entender, de ignorar o que é invisível e o que é espiritual, né? Aí ele vai falar do quadrívio, né? Ele fala de matemática aqui, os seus desdobramentos na Idade Média, como funciona lá. A gente não vai querer que os nossos filhos aprendam o quadrivium, o trivium, como a Idade Média, porque não tem como, não existe como a gente ensinar isso para os nossos filhos, mas a gente tem que buscar essa essência. Qual é a essência disso tudo? O que eu posso buscar nisso tudo? Na prática, ele não vai falar aqui na prática tudo, ele vai falar sobre o que é cada um, né? Mas ele não vai mostrar na prática. Eu indico esses dois livros aqui para vocês, ó. Esses dois livros aqui, esse foi feito pela irmã Miriam Joseph, que é o Trivium. Aí ele explica um pouco mais na prática. E o Quadrivium também aqui. Então, indico para vocês, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, tá? Nisso aí. Ele vai falar um pouco de cada coisa, mas ele não vai falar exemplos, não vai falar como seguir isso. Mas hoje em dia a gente tem muita coisa aí para aprender. A gente vai também aprender com o Santo Agostinho aqui. Mas é muito profundo, é muita coisa. É muita coisa. Então são as 7 artes liberais. O quadrívio,
as 4 ligadas à matemática, e o trivium ligado mais à literatura, né, que é a gramática. Então, o quadrívio tem a aritmética, que é o número como unidade, a música, né, que é a proporção do som, que também é ligada ao número, né, é muito bonito quando a gente vê que Deus é um músico também, né, o universo inteiro é som, a nossa vida é som, a gente não vive sem som, nosso coração batendo é um som, tudo é ritmo, a terra se mexendo, rodando, o espaço, tudo é ritmo, é muito bonito. Geometria, o espaço, né, o ponto de partida, o ponto de chegada, as distâncias, né, tudo se conecta, né. A astronomia, que aqui no caso seria um movimento, né, um instante, vamos estudar um movimento. Não é essa astronomia que a gente pensa agora, né, se bem que a gente estuda ainda os movimentos dos astros e tudo mais, mas é diferente dessa época dele para nós. O trivium, que é o trivium seria a gramática, né, que é a primeira, a dialética e a retórica, que eu já tinha falado lá no começo. Então esses 4 mais os outros 3 se formam as 7 artes liberais, né. Quem chegava à sabedoria do conhecimento das 7 artes liberais estava pronto para o ensino superior, então é que eu falei naquela hora. A pessoa só ia para o ensino superior, seria a faculdade hoje, quando ela tinha esse domínio das 7 artes liberais. É muita coisa, gente, é muita coisa. Eu só estou no ramo da gramática, que eu sou professora de português, né, eu entro mais no ramo da gramática, é muita, muita, muita coisa. Eu falo: "Gente, como tem livro para eu ler, como tem clássico ainda que eu não li, como tem tanta coisa para eu aprender", porque a gente, né, na escola a gente aprende só gramática, 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 quando chega lá no ensino médio vou colocar um Machado de Assis, vai colocar um Ilíada e ninguém quer saber de ler isso. Por quê? Não estão acostumados a ler, eles não sabem o que é isso, né, aí chega lá no vestibular, que é isso aqui? Eu vou só decorar o que é básico, que cai mais, e eu não estou me aprofundando em saber a história a história da vida do ser humano. Quando a gente lê um livro, a gente está entendendo a história da vida do ser humano. Como foi que o ser humano começou lá atrás, na época de Aristóteles, na época de Homero, e como eles faziam para lidar com as coisas, que são as mesmas coisas que a gente lida hoje. As mesmas frustrações, os mesmos objetivos, sonhos, né, cada um tem um específico, mas no fundo, o ser humano é esse que busca sonhos, que tem frustrações, que ele tem que lidar com a morte, tem que lidar com as perdas, tem as vitórias, vão crescendo, né, como o herói que sempre tem que crescer e passar por dificuldades e buscar, né, doar pelos outros em a imitação de Cristo, se doar pelos outros, até morrer pelos outros. Então na literatura tem tudo isso é muito importante para as crianças aprenderem. E aí sim a gramática. A gramática é para entender a literatura. Não é a literatura para entender a gramática. A gramática é para você entender a literatura. Então, caminham juntas os livros com a gramática. E hoje em dia está tudo separado, né? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se quiserem falar, pode escrever. Se quiserem falar alguma coisa também, podem falar, tá? Eu vou dando continuidade. Pode levantar a mão ou escrever que eu estou aqui. Aí tem a necessidade. Né? O que seríamos de nós se nós não tivéssemos necessidade? A gente morreria de fome, né? Porque a gente está sobre o pecado original. A gente está sob o pecado original. A gente está nesse vale de lágrimas, né? Se a gente não tivesse essa necessidade de trabalhar, né, para poder comer, para poder viver, muitos morreriam. Se eu não tivesse fome, né? Se eu não tivesse fome, para que eu iria comer? Eu ia ter minha saúde mais debilitada ainda, né? Se eu não tivesse fome, se eu não precisasse me vestir. Para mim? Obrigada. Então, se eu não tivesse essas necessidades que Deus coloca na gente, por causa do pecado original, porque se a gente não tivesse o pecado original, a gente não ia ter tanta necessidade, né? A gente. Então, a gente precisa de ter a nossa necessidade, né? Agora sim, estou entendendo bem melhor a aula. Muito obrigada. Assim, espero passar o que eu entendi também, né? Claro que é muito mais do que isso, viu, gente? Mas eu estou passando o que eu entendo, o que eu entendi, assim, de estudos mesmo. Então, a gente precisa da disciplina laborativa, né? A gente precisa trabalhar. O que é labor? É o trabalho, né? Laborar, trabalhar. A gente precisa de ter essa disciplina para trabalho. Não podemos viver sem o trabalho, a gente precisa sobreviver, né?
Oposição à debilidade e incapacidade. Então, se eu não trabalhar, como é que eu vou fazer? Eu preciso sustentar. Naquela época eles precisavam caçar, eles precisavam, às vezes, mudar de lugar, né? Porque aquele lugar não estava dando alimento, eu preciso mudar para outro lugar. Então, a necessidade do ser humano para sobreviver, né? Peraí, Alice, só um pouquinho, tá? Depois você fala. Então, a gente precisa de tudo isso. Mecânica são os ofícios do tempo, a gente precisa dormir, a gente precisa fazer várias coisas, né? A gente precisa se movimentar, não pode ficar parado no tempo, a gente tem que fazer a vida andar. Então, são as nossas necessidades. Aí aqui tem as 7 artes da necessidade, na Idade Média. Né? Na Idade Média, a gente pode tentar transferir agora para o atual. Olhar? A minha filha aqui de 7 anos, eu fazer um lanchinho para mim, tá perguntando aqui. Ela tá preocupada que eu tenho que comer, olha a necessidade aí, né? A necessidade, mas não tô com fome, não. Dá para aguentar. Então, aqui o lá, na Idade Média era isso aqui que ele colocou. Lanifício, que é o vestuário e o trabalho manual. As pessoas que faziam as vestimentas, as mulheres trabalhavam com tear, com algodão, né? Trabalho manual eles precisavam muito. Hoje em dia a gente ainda tem, só que é bem menos, né? Que a gente tem a indústria, né? Indústria de várias coisas aí que não precisa de tanto trabalho manual. Armamento, que seria não de armas, mas de proteção, né? Arm, né, em inglês braço, né, armamento, então seria o trabalho braçal, que é mais para o homem, né, de proteção ali da aldeia, proteção da sociedade, cuidar, né, antigamente tinha aqueles muros, né, cada cidade tinha aqueles muros para poder proteger a cidade, então era necessidade de ter aqueles muros, porque muitos bárbaros invadiam a cidade, então invadiam mesmo e acabavam, né, até a Josué lá na Terra Prometida, foi atrás da Terra Prometida, já tinha gente na Terra Prometida que tiveram que invadir também. Então, a proteção braçal. Navegação, hoje em dia a gente ainda tem muito, né, navegação, mas não como antes, né? Antigamente a navegação era muito, muito importante para buscar novos lugares, né? A gente, aqui é bem antes, né, mas aqui como descobriram o Brasil? Procurando mais lugares para comércio, né? Buscando as Índias, né? Buscando lá os lugares de comércio melhores, então eles tinham grandes navegações os portugueses, né? E aqui também tinha, bem antes, né? Já tinha turismo, queria conhecer novas terras, explorar novas terras, né? A agricultura, a gente tem necessidade, né? De plantar, de vender, de trocar, né? Tinha muita troca também, né? Câmbio, né? Então, tudo isso é necessidade humana. Ele estava falando aqui das nossas necessidades humanas. A caça, como sustento e defesa, então, e até a Ana aí vai lembrar que estava lendo Memórias de um Burro, que as crianças caçavam, os meninos de 12, 13 anos já aprendiam a caçar, já tinha que aprender a buscar, né, como forma de sustento também de defesa. Então os jovens já pegavam, né, em arma e iam matar os bichinhos lá para poder caçar, né? Medicina, né? Não é como é hoje, mas tinha já a prevenção buscar ervas, que dava certo para melhorar a saúde, buscar prevenir alguma coisa, então já tinha isso, nossa necessidade de ter saúde, de buscar a saúde, hoje em dia é bem maior, né? A gente busca exercícios físicos, busca alimentação melhor. Antigamente nem precisava de exercício físico lá, né? Porque eles tinham muito o que fazer, né? Não era que nem a gente que fica sedentária, não, eles tinham que caminhar muito para ir de um local a outro, eles tinham que caçar, correr, então era bem diferente do que nós hoje em dia, né? Teatral. Isso aqui é muito importante, até foi o tema que eu falei com vocês lá no grupo, né? A nossa necessidade de ter cultura e entretenimento. E, infelizmente, hoje em dia, a sociedade está endeusando a diversão. Endeusando. Eu preciso me divertir. Não, porque se eu trabalhei semana toda, final de semana, eu preciso me divertir. Não, porque eu preciso ir ao cinema, eu preciso ver um filme, porque eu preciso descansar, eu preciso ficar sem fazer nada, né? A gente precisa sim, mas isso não pode estar acima do que a gente realmente, as outras coisas que a gente também precisa. Então, assim, os gregos davam muito valor ao teatro, né? Eles faziam
vários lugares enormes, né, para poder fazer o teatro. E isso forma a mente, o imaginário das pessoas. Não adianta falar, isso não é nada, a pessoa não precisa de entretenimento, precisa, porque ele está adquirindo a cultura, a gente está adquirindo a nossa cultura, a gente está conhecendo a nossa cultura. Quando a gente lê um livro de uma história antiga, a gente está vendo a cultura deles, a gente está aprendendo como era antes. E olha quantas coisas a gente usa hoje, a gente faz hoje, por causa dessa cultura que tinha nessa época. A gente vê tantas coisas diferentes, a energia elétrica que não existia, como eles faziam para tomar banho? Né? Hoje meu filho está perguntando como escovavam os dentes. Então, assim, tudo isso é cultura, a gente precisa entender, a gente quer se entender. A gente entendendo como o outro vivia, a gente vendo a vivência dos outros, a gente se entende também. Então, a necessidade é grande que a gente precisa de entretenimento. E o que aconteceu, né, que a gente vê aí, a globalização, os filmes, né, que eu falei até com vocês aí dos anos 80, aqueles montes de filmes a gente sendo bombardeado aqui no Brasil pelos aqueles filmes americanos, né, a gente aprendendo um monte de coisa errada. Esses filmes brasileiros, então, meu Deus do céu, né, o filme brasileiro era mais pornográfico do que tudo. E qual é a cultura que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu com essas culturas? E o que a gente aprende hoje? O que as novelas querem passar pra gente? E são muito, muito influenciadores. Aí a gente vai passar hoje para quê? Redes sociais. O que o TikTok ensina para os nossos filhos? O que o Instagram está ensinando? O que os filmes hoje em dia estão ensinando? Ah, mas olha, agora para ter filme, para fazer um filme tem que ter ideologia no filme. É muito difícil ver um filme que não tem. Se não tiver, eles são cancelados, né? Muitos filmes a gente vê aí sendo cancelados porque não tem isso. Tem que incluir tudo. Por quê? A gente tem que colocar na cabeça dos nossos jovens. A gente vê o livro Emburrecimento Programado, que eu tenho aqui também, né? É, Maquiavel Pedagogo. Será que isso tudo não está sendo programado mesmo? Sim, está sendo programado. Porque a cultura é muito importante para o ser humano. O entretenimento é muito importante. Aí você pensa assim, ele está só assistindo filme, está só se divertindo. O nosso cérebro está sempre aprendendo. O nosso imaginário está sempre sendo utilizado. Pro bem ou pro mal. Cuidado com os desenhos, né? Eu fiz até um vídeo no YouTube só falando sobre isso. Cuidado com os desenhos que os nossos filhos assistem, que os nossos alunos estão vendo. Eu tinha aluno, gente, que assistia aqueles filmes que era da Batatinha 1, 2, 3, né? No quarto ano, dava lá, eu assisti com meu pai, esse filme aí da Batatinha 1, 2, 3. Não sei se vocês sabem qual é esse, mas é um filme terrível, com cenas terríveis. E os pais assistindo com seus filhos, o que tem? Então, vamos pensar que é a necessidade, sim, nós temos essa necessidade, tá? Mas vamos colocar coisas boas para os nossos filhos verem. Vamos colocar sempre o conhecimento que a gente vai tendo conhecimento e vai aprendendo, mesmo com entretenimento, a gente vai aprender. A gente já tá 19h30 já, a gente, ó, tem muita coisa para falar aqui ainda, tá? Vai ficar gravado, quem não conseguir ficar até o final não tem problema, depois eu vou colocar na plataforma, tá bom?